Aqui, pessoal, é a cobertura do José Bonifácio. Tem a caixa d'água ali, tá? Nós estamos a 20 andares de altura. Às vezes tem um vento bem forte aqui. E aqui é uma laje, né? Uma laje dimensionada para uma sobrecarga provavelmente de 150 kg por metro quadrado. Temos a muretinha aqui, que ela vai dar uns 70, 80 centímetros, mais ou menos, ao longo de toda a cobertura. Lá é um acesso de serviço, ali era um banheirinho só de serviço e é aquela porta provisória que foi aberta para entrar com material, tá? A estrutura desse conjunto aqui, nós temos uma viga principal ao redor e ela tem um console, tipo assim, sabe? A laje sai dela e ela tem um dentinho e sobe a viga embaixo dessa mureta em todo esse perímetro aqui, tá? Nessa metade daqui pra cá a laje é mais espessa, mas daqui pra cá ela é bem fina, ela tem uns 6, 7 centímetros e ela tem algumas nervuras e algumas vigas principais e um pilar principal aqui e o outro lá, tá? O pilar ele vai cair ali, ó, exatamente embaixo daquela caixa, tá? A estrutura metálica principal, que são esses perfis, deixa eu chegar mais perto para vocês verem aqui. O deck tá, se eu cair aqui vocês vão me socorram, porque o deck aqui tá solto desse lado ainda, eles só jogaram aqui, mas não parafusaram ainda. Então é o seguinte, ó, essas vigas aqui, ó, são as principais, tá? Elas criam uma grelha saindo de um apoio xizado aqui nesse pilar e ela joga transversal duas aqui, duas lá, e aí tem mais duas que vão passar aqui até lá no final e mais duas aqui e algumas ali, tá? Em cima dessa estrutura foram distribuídos os perfis galvanizados para receber o deck. Toda essa estrutura ela fica apoiada principalmente nesses dois pontos lá e no perímetro, porque a gente não pode apoiar nada na laje que seja de carga significativa. Por falar nisso, esses pórticos aqui, né, os apoios deles, eles estão direto na laje, mas eles são uma carga muito pequena, tá? Não passa de 200 kg cada ponto, não passa, tá? Tudo bem leve isso daqui, é mais estético, não tem quase uma função estrutural, mais de travamento mesmo. Tanto é que não tem nenhum xizado aqui que não foi necessário, né? Somatória dos nós é suficiente para criar uma resistência ao momento aí, que seria aplicado só em caso de vento nessas laterais aqui. Porque naquele sentido a gente tem um contraventamento que vai até aquela parede, então nós não precisaríamos de nenhum xizado ali, mas de qualquer forma é desnecessário mesmo. Essas vigas, elas chegam até o perímetro, né? Elas poderiam ser chumbadas ou simplesmente apoiadas aqui na borda da laje, que a gente tem o console aqui da viga, de acordo com o projeto original que a gente tem, né? Microfilmado, que foi usado para desenvolver o conceito, né? Então, quando eu fiz a distribuição das cargas, eu considerei jogar para a borda. A viga ela está principalmente embaixo, mas ela tem um console aqui pro lado e nós sabemos que a laje próxima da viga ela tem uma certa resistência cortante também. Não é algo que dá para desprezar, né? E a carga é pequena. A carga que chega em cada ponto desses aqui, ela é relativamente pequena, né? Aquela pontinha ali é o resultado do pilar que morre, que vem desde o térreo, né? Essa ponta aqui, ó, é um pilarzão. Aquela caixa ali, ela tem um pilar em forma de C. Lá na frente tem outro e lá do outro lado nós temos aqui, ó, embaixo dessa grade nós temos um pilarzão em forma de C também, que vai até o térreo, tá? Então essa é a estrutura do prédio, fora ali que ela tem uma estrutura de concreto mais complexa para lá, tá? Então a gente tem uma laje aqui resistente,
laje mais leve aqui, nervuras na laje nos dois lados, nervuras maiores da metade para lá, e os dois pilares principais aqui. É que do ângulo que a gente está olhando, tá? Mas o pilar, ele tá aqui, ó, tá aqui embaixo. Vou chegar ali para vocês verem o X. Opa. Tá vendo? Então, esse daí é o xizado grauteado em cima do pilar, tá, pessoal? Aí depois dessa etapa, nós temos o fechamento só com porcelanato aqui. Quando eu fui desenvolver a concepção desse projeto aqui, eu entendi que a forma mais prática e leve de se fazer esse fechamento era justamente travar o porcelanato entre o deck, porque eles mudaram o modelo do deck, era para ser um pouquinho mais claro e mais largo, daria outra paginação, mas no geral tá dando bem bacana a distribuição aqui, dá pra gente ver, vai ficar zerado assim, ó. Essa seria a ideia inicial mesmo, tá? Segura aqui, aí aqui o deck ele vem em balanço, né? E aqui ele atravessa livre. Nessa borda o deck vai ser fixado, ele fica em balanço e tem outro fechamento aqui, então ele fica com a pingadeira pequena, tá? Que aqui não tem nenhum pronto desse lado ainda. Apesar de algumas pequenas alterações, que era para ter uma meia esquadria, né, no perímetro completo, mas não tem problema, fica muito bonito do mesmo jeito, tá? É mais uma questão de capricho aí, de orçamento, né, da execução, que não sou eu que estou executando. E vocês podem ver aqui, ó, que a estrutura, aquela estrutura ali, ela tá flutuando na laje, tá, gente? Ela não encosta na laje, ela sai, tá vendo ali, ó? Ó, ela tem alguns espaçadores, né? Mas a princípio ela tá apoiada só aqui e ela joga as cargas para as pontas e para aquele lado. Aí depois, com o fechamento do porcelanato, vem o vidro, né? O vidro só com os clipes mesmo. Na concepção foram os clipes. Existe uma norma que parece que diz que tem que ser vidro laminado, que eu acho uma coisa de português, porque se um vidro laminado escapar e sair voando num dia de vendaval, ele vai cair inteiro lá embaixo e pode matar sei lá quantas pessoas. Um vidro temperado, para ele escapar, muito provavelmente ele vai estar quebrado, né? Ele vai sofrer uma torção ou vai cair aqui do lado mesmo, né? Não vai ser levado tão facilmente, então ele cairia só caquinhos, né? E não faria mal para ninguém. Então é muito mais seguro, na verdade, desse jeito aqui, muito mais bonito. Essas aberturas, elas são para reduzir um pouco a pressão no vidro e para deixar uma vazão de ar também. E essa parede de vidro, além da segurança para as pessoas, para proteger das plantas que vão vir aqui, tá? Vai ter os vasos ainda, muitos vasos de planta. Essa estrutura aqui de cima, ela é eletrocalha galvanizada para fazer um quebra-sol, tá? São várias unidades repetidas. E nessa estrutura de metalon aí de 70 por 30, né? No sentido da resistência. E agora que está sendo colocado o deck, já está colocado porcelanato. Foi feita aqui a pintura, que estava prevista também em projeto. Aqui ainda faltam as placas, tá, de fechamento. Essa região vai ficar toda fechada. E ali vai ter porta, tá? Esse ar-condicionado subiu. Olha que bonito ficou. Pintura no ar-condicionado, só na casca, para dar acabamento. Esse aqui vai ficar escondido, então não precisa pintar. Não sei se eles vão pintar, eu acho que não, mas não precisa. E nós vamos agora ver a rampa, né? Aqui a rampa ela vai ser revestida com o deck preto aí, ó, tá? Apesar de que não existe um elevador para esse pavimento, caso eles solucionem isso em algum momento para ter acessibilidade, né? Mas de qualquer forma é mais interessante uma rampa aqui, ela cria uma transição mais suave e divisão de espaço. Aqui vai ter coxos
de vasos rasos, né? Com jardim, essa é a previsão, pelo menos. E então vai ficar dividido. São duas regiões espelhadas com paisagismo distinto. E a rampa é fora de centro porque esse centro aqui de eixo do projeto a gente deslocou a rampa para poder ter o acesso aqui, tá?